Fala, rapaz. Galera, aqui ó, Brainrot, tsunami de Brainrot original. Para venda, troca. Para venda e troca. Vem que tem preço, viu, galera? Los combinados. Aqui esse andar aqui é só de secreto, galera. Esse aqui tem secreto e celestial junto. Tenho esses Brainrot assim de quadrilhões, trilhões, para quem tá começando também. Se tiver começando para querer um baratinho, né? Tem de quadrilhões, de trilhões também. Tem todos esses aqui, galera. Chama lá Bielzinho TV, mas só se para achar J da 1. Tem esse daqui de cima também, galera. Chama que tem preço. Vê que tem preço. Chama lá Bielzinho TV ou J da 1.